O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nos vidros dos edifícios do Distrito Judicial. O juiz Ricardo Santos, um homem de 45 anos com porte distinto e olhar sereno, guardava seus últimos documentos em sua pasta de couro preta. Havia sido um dia particularmente intenso, com 3 casos complexos que haviam posto à prova sua temperança e sabedoria judicial. Doutor juiz, precisa que eu chame seu motorista? Perguntou Beatriz, sua assistente de confiança durante os últimos 8 anos. Não será necessário, Bia. Hoje prefiro dirigir eu mesmo. Preciso desse tempo sozinho para refletir. Respondeu Ricardo, enquanto ajustava a gravata em frente ao espelho de seu gabinete. O que Ricardo não mencionou foi que aquele dia marcava o 10º aniversário de sua nomeação como juiz. Uma década dedicada a fazer justiça, a manter a balança equilibrada em uma cidade onde as desigualdades e os preconceitos continuavam sendo o pão de cada dia. Sentia-se orgulhoso de sua trajetória, mas também consciente de que ainda havia muito a fazer. Enquanto descia ao estacionamento subterrâneo, seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua esposa, Mariana. Não esquece de passar no bolo para o jantar de comemoração. Estamos te esperando. Um sorriso se desenhou em seu rosto. Mariana sempre pensava em tudo. E apesar de suas longas jornadas de trabalho, conseguia manter a família unida. O BMW preto do juiz deslizou suavemente pelas ruas do centro histórico. As luzes da cidade começavam a se acender e o trânsito, embora presente, fluía com relativa normalidade. Ricardo tomou a rota que sempre utilizava para voltar para casa, aquela que atravessava o bairro de Pinheiros, onde os ipês em flor formavam túneis roxos sobre as avenidas. Entretanto, ao virar em uma esquina, as luzes azuis e vermelhas de várias viaturas policiais interromperam a tranquilidade de seu trajeto. Uma blitz policial. Algo bastante comum na cidade, pensou Ricardo enquanto reduzia a velocidade. O que não esperava era encontrar um grupo exclusivamente feminino de oficiais, todas de pele clara, lideradas por uma mulher de expressão severa que mais tarde conheceria como a Tenente Silva. Documentos do veículo e carteira de motorista, ordenou Silva com um tom cortante que chamou a atenção de Ricardo. Não era o tratamento usual que recebia, mas decidiu manter a calma e cooperar. Enquanto procurava os documentos no porta-luvas, notou como as policiais trocavam olhares entre si, sussurrando comentários que não conseguia escutar. A tensão no ambiente era palpável, e algo em seu interior o advertia que esta não seria uma simples blitz de rotina. "Está voltando do trabalho?" perguntou Silva, examinando seu terno com um olhar minucioso. "Sim, policial. Venho do fórum", respondeu Ricardo com serenidade. "Do fórum, como funcionário da limpeza." O comentário, deliberadamente provocador, foi acompanhado por risadas contidas das outras policiais. Ricardo sentiu como a indignação crescia em seu interior, mas anos de experiência na corte haviam lhe ensinado a manter a compostura em situações tensas. "Sou juiz do Tribunal de Justiça", respondeu com dignidade. O sorriso debochado de Silva se transformou em uma expressão de ceticismo. "Juiz? Vou precisar ver uma identificação adicional que comprove isso." Enquanto Ricardo procurava sua credencial judicial, não percebeu que um jovem jornalista local, Pedro Oliveira, havia começado a fotografar a cena da calçada oposta. O jornalista, que voltava de cobrir outro evento, reconheceu imediatamente o respeitado juiz Santos e soube que algo não estava certo naquela situação. A Tenente Silva examinou a credencial judicial com um desdém mal disfarçado. "Isso pode ser falso. Ultimamente há muitas identificações falsificadas circulando. Garanto que é autêntica, policial. Pode verificar com a central ou ligando diretamente para o tribunal", sugeriu Ricardo, mantendo um tom profissional apesar da crescente frustração. Nesse momento, uma das policiais mais jovens do grupo, a soldado Costa, começou a revistar o interior do veículo sem autorização nem mandado judicial. "Chefe, olha isso!" exclamou, tirando um pequeno objeto do porta-luvas. Era um antigo relógio de bolso,
uma relíquia familiar que Ricardo havia herdado de seu pai, também juiz. No entanto, nas mãos das policiais, o objeto se transformou repentinamente em motivo de suspeita. Pode explicar a procedência deste artigo? Exigiu Silva, segurando o relógio como se fosse evidência de algum crime. É uma herança familiar, policial. Pertenceu ao meu pai. Uma peça assim deve valer bastante dinheiro. Tem comprovante de propriedade? A situação começava a atrair a atenção dos transeuntes. Entre eles, seu José, um comerciante local que frequentava o fórum e conhecia bem o juiz Santos, se aproximou com intenção de intervir. Com licença, policiais, mas estão cometendo um erro. Este senhor é o juiz Santos. Eu o conheço pessoalmente. Tentou explicar seu José. Senhor, se afaste ou teremos que detê-lo por obstrução de procedimento policial. Ameaçou Silva, enquanto suas companheiras formavam uma barreira entre os curiosos e a cena. Ricardo, aproveitando um momento de distração, conseguiu enviar uma mensagem discreta para seu amigo e colega, o advogado Marcelo Lima. Blitznav, Faria Lima. Situação irregular. Preciso de respaldo legal urgente. A mensagem foi recebida por Marcelo enquanto jantava com sua família. Sem hesitar um segundo, desculpou-se com seus entes queridos e saiu em direção ao local indicado. Conhecia bem demais Ricardo para saber que se pedia ajuda. A situação devia ser séria. Enquanto isso, o grupo de policiais havia começado a realizar uma inspeção exaustiva do veículo, claramente excedendo suas atribuições. A multidão de espectadores crescia e os murmúrios de desaprovação se tornavam cada vez mais audíveis. Por que estão tratando ele assim? Isso é um abuso. Alguém devia gravar isso, ouvia-se entre as pessoas. Pedro Oliveira, neojornalista, continuava documentando tudo discretamente, capturando cada detalhe do que estava se transformando em um claro caso de abuso de autoridade. Suas fotografias mostrariam mais tarde a expressão contida do juiz, a atitude hostil das policiais e a crescente indignação das testemunhas. A tensão alcançou seu ponto máximo quando Silva, visivelmente irritada pela atenção que a situação estava recebendo, decidiu elevar o nível de confrontação. Senhor, está demonstrando uma atitude resistente diante da autoridade. Se não cooperar plenamente, terei que proceder com sua prisão. Policial, com todo respeito, estou cooperando plenamente. No entanto, devo ressaltar que este procedimento está excedendo os limites de uma revista rotineira, respondeu Ricardo, mantendo a calma mas firme em sua posição. Nesse preciso momento, o advogado Marcelo Lima chegou ao local. Sua presença imponente e sua maneira decidida de se aproximar da cena causaram uma mudança imediata na dinâmica da situação. Boa noite, policiais. Sou o advogado Marcelo Lima, representante legal do juiz Ricardo Santos. Poderiam me explicar o motivo desta detenção prolongada? A chegada de Marcelo marcou um ponto de virada na situação. No entanto, o que nenhum dos presentes sabia era que este incidente seria apenas o começo de uma série de eventos que sacudiriam os alicerces do sistema judicial e policial de São Paulo, revelando preconceitos enraizados e a necessidade urgente de uma mudança profunda nas instituições. A presença do advogado Marcelo Lima alterou visivelmente o comportamento da tenente Silva. Sua expressão de autoridade inabalável começou a mostrar as primeiras rachaduras de preocupação, embora se esforçasse para manter o controle da situação. Este é um procedimento de rotina, doutor, respondeu Silva, tentando diminuir a importância do incidente. Encontramos elementos suspeitos durante a revista. Marcelo, com anos de experiência em casos de abuso policial, reconheceu imediatamente os padrões de discriminação. Poderiam especificar quais são esses elementos suspeitos? Porque, até onde posso ver, a única coisa suspeita aqui é a forma como estão conduzindo esta operação. Enquanto o diálogo continuava, uma das policiais mais jovens do grupo, a soldado Ana Pereira, começou a mostrar sinais de desconforto. Seus olhos se moviam nervosamente entre suas companheiras e o juiz Santos, como se estivesse travando uma batalha interna entre seu dever e sua consciência. Nesse momento, o jornalista Pedro Oliveira
se aproximou o suficiente para captar uma conversa reveladora entre duas policiais. "Não é essa mesma Silva que foi denunciada mês passado?" sussurrou uma delas. "Sim, mas o caso foi arquivado. Como sempre", respondeu a outra com um sorriso cúmplice. Pedro rapidamente fez uma anotação mental. Esta informação poderia ser crucial para a história que começava a tomar forma em sua mente. Enquanto isso, Marcelo havia sacado seu celular e estava gravando abertamente o procedimento. "Para fins legais", explicou quando Silva tentou impedi-lo. "Como agente da lei, deve saber que temos direito de documentar as interações com a polícia." A multidão de espectadores havia crescido consideravelmente. Entre eles, uma senhora idosa se aproximou de Pedro e sussurrou: "Essa tenente Silva, há 3 meses deteve meu filho da mesma maneira, só pela aparência dele." Mas ninguém acreditou em nós. A tensão no ambiente era palpável quando, de repente, a soldado Pereira deu um passo à frente. "Tenente, acho que deveríamos..." "Silêncio, Pereira!" cortou Silva bruscamente. Mas era tarde demais. A dúvida na voz de sua subordinada havia sido notada por todos os presentes. Ricardo, que até aquele momento havia mantido uma calma admirável, decidiu que era hora de revelar sua carta na manga. "Tenente Silva, acho que deveria saber que meu veículo está equipado com câmeras de segurança. Todo este incidente ficou registrado, desde o momento em que me parou." A cor abandonou o rosto de Silva. Os olhares de suas companheiras se tornaram inquietos, e a soldado Pereira deu outro passo para trás, distanciando-se fisicamente do grupo. Marcelo aproveitou o momento de desconcerto. "Sugiro que deem por encerrado este procedimento irregular, a menos que, é claro, prefiram que levemos este assunto diretamente à corregedoria." A multidão, que estava contendo a respiração, começou a murmurar com renovada intensidade. Vários celulares apontavam para a cena, transmitindo ao vivo através das redes sociais. Silva, encurralada mas ainda resistente, fez uma última tentativa de manter sua autoridade. "Isso não acabou. Vou apresentar um relatório." "Certamente não acabou", interrompeu Ricardo, falando pela primeira vez em vários minutos. Sua voz, embora tranquila, carregava o peso de sua autoridade judicial. "Mas não da maneira que você pensa, Tenente Silva. Este incidente expôs um problema sistêmico que precisa ser enfrentado." Nesse exato momento, uma viatura adicional se aproximou do local. Dela desceu o Coronel Rodrigues, superior imediato de Silva, que havia sido alertado pelas múltiplas chamadas recebidas no Copom sobre o incidente. "O que está acontecendo aqui?" exigiu o coronel, observando com preocupação a cena à sua frente. A multidão de espectadores, os celulares gravando, o prestigiado juiz Santos e seu advogado, e suas oficiais claramente em uma posição comprometedora. Antes que Silva pudesse responder, a soldado Pereira deu um passo à frente. "Senhor, preciso reportar uma conduta irregular neste procedimento." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A tenente Silva olhou para sua subordinada com uma mistura de incredulidade e fúria, enquanto o resto das policiais trocavam olhares nervosos. "Coronel", interveio Marcelo, "sugiro que continuemos esta discussão em um âmbito mais formal. Temos evidências substanciais de discriminação e abuso de autoridade que precisam ser analisadas." O coronel Rodrigues, consciente de que a situação havia se transformado em um potencial desastre midiático, assentiu gravemente. "Tenente Silva, você e sua equipe se apresentem imediatamente no batalhão. Doutor Juiz, lamento profundamente este incidente." Enquanto a multidão começava a se dispersar, Pedro Oliveira se aproximou discretamente da soldado Pereira e lhe entregou seu cartão. "Se estiver disposta a falar, seu depoimento pode ser crucial." A jovem policial pegou o cartão com mãos trêmulas, consciente de que sua decisão de falar havia marcado um ponto sem retorno em sua carreira. Ricardo, observando a cena, compreendeu que o incidente daquela noite era mais que um simples caso de discriminação. Era uma oportunidade para impulsionar uma mudança real no sistema. Enquanto Marcelo coordenava os próximos passos legais com o coronel Rodrigues, o juiz pegou seu celular e discou um número. "Mariana, vou chegar tarde em casa.
Não, não se preocupe. Estou bem. Mas acho que acabei de encontrar a causa que venho procurando todos esses anos. A manhã seguinte amanheceu com uma manchete que sacudiu São Paulo. Juiz vítima de discriminação policial. A justiça em xeque. O artigo de Pedro Oliveira, acompanhado de fotografias contundentes, ocupava a primeira página do jornal A Verdade Paulista. Em seu gabinete no fórum, Ricardo contemplava o exemplar sobre sua mesa enquanto Marcelo andava de um lado para outro, verificando mensagens em seu celular. As redes sociais estão pegando fogo, informou Marcelo. Os vídeos viralizaram. Já há manifestantes se reunindo em frente ao batalhão exigindo a exoneração da Silva. Teve notícias da soldado Pereira? Perguntou Ricardo, lembrando do momento crucial quando a jovem policial decidiu romper fileiras. Sim, e não são boas. Ela está recebendo pressão dos colegas. Estão tratando ela como traidora. A porta do gabinete se abriu e Beatriz, a assistente de Ricardo, entrou apressadamente. Doutor juiz, a soldado Pereira está aqui. Diz que é urgente. Ana Pereira entrou, visivelmente alterada. Seu uniforme, normalmente impecável, mostrava sinais de uma noite sem dormir. Doutor juiz, preciso de sua ajuda. Esta manhã encontrei isso no meu armário. Estendeu uma nota com letras recortadas de jornal que dizia: ratos que falam terminam mortos. Ricardo e Marcelo trocaram olhares preocupados. A situação estava escalando mais rápido do que previsto. Precisamos de proteção para a soldado Pereira, declarou Ricardo. Marcelo, entre em contato com o GAECO. Isso já não é só discriminação. Estamos diante de um caso de intimidação de testemunha. Nesse momento, o telefone de Pedro Oliveira tocou. Era um de seus contatos no batalhão. Pedro, você precisa ver isso. Encontrei registros de denúncias anteriores contra a Silva. Todas foram arquivadas misteriosamente. E tem mais, ela tem conexões com o alto comando da PM. O jornalista começou a juntar as peças. As denúncias arquivadas, as conexões políticas, a intimidação. Isso era maior que um simples caso de discriminação. Enquanto isso, no batalhão, a tenente Silva mantinha uma tensa reunião com o coronel Rodrigues. Você tem ideia da confusão em que nos meteu? Rosnou o coronel. A imprensa, as redes sociais, as manifestações. Senhor, posso controlar isso, respondeu Silva com uma confiança que não sentia. Tenho informações que poderiam ser úteis para acalmar os ânimos. Que tipo de informações? Sobre certas decisões judiciais do juiz Santos. Decisões que poderiam não resistir a um escrutínio detalhado. O coronel a encarou fixamente. Está sugerindo que chantageemos um juiz? Só estou dizendo que todos têm algo a perder nesta situação. O que nenhum dos dois sabia era que sua conversa estava sendo gravada pela soldado Costa, que havia começado a questionar sua lealdade a Silva depois dos eventos da noite anterior. No fórum, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Mariana, sua esposa. Ricardo, acabei de receber uma ligação anônima. Dizem que tem informações sobre seu passado que poderiam arruinar sua carreira. Do que eles estão falando? O juiz sentiu um arrepio. Sabia exatamente ao que se referiam. Anos atrás, no início de sua carreira, havia tomado uma decisão controversa em um caso que envolvia um político corrupto. Tinha seguido a lei à risca, mas as circunstâncias eram complexas e facilmente manipuláveis contra ele. Mariana, não se preocupe. Sabíamos que isso poderia ficar feio, mas não vou recuar. Marcelo, que havia escutado a conversa, aproximou-se do amigo. Ricardo, isso está se transformando em uma guerra suja. Tem certeza que quer continuar? Mais do que nunca, respondeu o juiz. Se eu recuar agora, estarei confirmando que o sistema está irremediavelmente corrompido. Não podemos permitir que o medo nos paralise. Nesse momento, a soldado Pereira recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Tenho provas contra a Silva. Encontro no estacionamento do Shopping Morumbi. 20 horas. Pode ser uma armadilha, advertiu Marcelo quando Ana lhes mostrou a mensagem. Ou pode ser nossa oportunidade de expor toda a verdade, respondeu Ricardo. Mas você não vai sozinha, Sana.
Vamos organizar uma operação discreta. Enquanto isso, Pedro Oliveira havia começado a receber mensagens de outros policiais dispostos a falar. A história estava crescendo, revelando um padrão sistemático de discriminação e acobertamento que se estendia muito além deste incidente. A tarde avançava e a tensão na cidade era palpável. Grupos de manifestantes haviam se reunido tanto em frente ao fórum quanto em frente ao batalhão. As redes sociais ferviam com hashtags como "E a justiça para todos" e "A chega de discriminação". Em seu gabinete, Ricardo olhava pela janela a multidão reunida lá embaixo. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Última chance de recuar, Juiz Santos. Nem todos os acidentes de trânsito são acidentais. O estacionamento do Shopping Morumbi estava inusualmente vazio para 19h45. A soldado Ana Pereira, vestida à paisana, esperava em seu carro enquanto Marcelo e uma equipe discreta de segurança privada, contratada por Ricardo, vigiavam de diferentes pontos estratégicos. "De movimento na entrada norte", informou Marcelo pelo intercomunicador. Um Fusion preto sem placa. O coração de Ana batia forte quando uma figura emergiu do veículo. Era a soldado Costa, sua colega da força. Carregava uma pasta grossa debaixo do braço e olhava constantemente por cima do ombro. "Ana", sussurrou Costa ao se aproximar. "O que tenho aqui poderia destruir não só a Silva, mas meio comando da PM." Enquanto isso, no gabinete do Coronel Rodrigues, Silva golpeava a mesa com frustração. "A Costa não atende o celular. O que ela tinha?" perguntou o coronel, seu rosto uma máscara de preocupação. "Acesso aos arquivos antigos. Ela era a encarregada de processar umas denúncias contra nós." No estacionamento, Costa começou a revelar anos de corrupção sistemática, casos de discriminação encobertos, subornos, ameaças. Tudo meticulosamente documentado. "Por que decidiu falar agora?" perguntou Ana. "Porque vi algo nos olhos do juiz Santos ontem à noite. Vi integridade real, não só palavras vazias. E estou cansada, Ana. Cansada de ser parte do problema." De repente, as luzes do estacionamento se apagaram. Marcelo gritou pelo intercomunicador: "Movimento hostil, saiam daí." 3 veículos sem identificação entraram no estacionamento por diferentes direções. Ana e Costa correram para a saída de emergência. Mais um tiro ecoou na escuridão. Costa caiu, a pasta espalhando documentos pelo chão. "Costa!" gritou Ana, voltando por sua colega. "Pegue os documentos, vá!" ofegou Costa, segurando seu ombro ferido. A equipe de segurança de Marcelo interveio, trocando tiros com os atacantes, enquanto Ana recolhia freneticamente os documentos. Na confusão, conseguiu identificar um dos atacantes. Era o sobrinho do Coronel Rodrigues, conhecido por fazer o trabalho sujo do departamento. No fórum, Ricardo recebia uma ligação urgente de Pedro Oliveira. "Doutor, acabei de receber informação de uma fonte anônima. A operação contra o senhor vem de cima, muito acima. Encontrei conexões entre a Silva e o secretário de Segurança Pública." "O secretário Mendes, tem certeza?" "Completamente." Pelo visto, a Silva não só executava ordens de discriminação, como também ajudava a encobrir operações irregulares do secretário. A mente de Ricardo trabalhava a toda velocidade. Mendes havia sido nomeado recentemente e se apresentava como um reformador do sistema. Sua queda provocaria um terremoto político. No hospital onde levaram Costa, Ana guardava zelosamente os documentos enquanto Marcelo organizava a proteção adicional. O telefone de Ana tocou. Era Silva. "Ainda pode escolher o lado certo, Pereira." "Realmente quer terminar como a Costa?" "Já escolhi, Silva. O lado da verdade." "A verdade", zombou Silva, "não paga as contas nem protege sua família." Ana desligou, mas as palavras de Silva a perseguiam. Teria colocado sua família em perigo? Enquanto isso, Mariana, a esposa de Ricardo, recebia uma visita inesperada em seu consultório médico. "Doutora Santos", sorriu o secretário Mendes, "podemos conversar sobre seu marido?" "Secretário, se veio me ameaçar." Não.
Venho oferecer uma solução que beneficie a todos. Seu marido é um homem inteligente. Deve entender que há batalhas que não vale a pena lutar. Meu marido também entende que há princípios que não se negociam, respondeu Mariana, mantendo a calma enquanto discretamente ativava o gravador de seu celular. No batalhão, um soldado novato encontrou algo inquietante enquanto revisava as câmeras de segurança do incidente original, um padrão. Silva e sua equipe vinham especificamente selecionando pessoas de certo perfil para suas blitz de rotina. O soldado, hesitando entre seu dever e sua segurança, finalmente decidiu enviar anonimamente as gravações para Pedro Oliveira. A noite avançava e, em diferentes pontos da cidade, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O que havia começado como um incidente de discriminação tinha se transformado na ponta do iceberg de uma conspiração que ameaçava expor anos de corrupção institucionalizada. A sala de emergência do Hospital São Paulo fervilhava de atividade quando o juiz Santos chegou para ver Costa. No quarto, vigiado por 2 seguranças particulares, a policial ferida tentava se sentar na cama. "Doutor juiz", sussurrou Costa, "lamento não ter falado antes. Tenho que contar algo sobre o secretário Mendes." Antes que pudesse continuar, as luzes do hospital piscaram e se apagaram completamente. Os geradores de emergência demoraram vários segundos para ativar, tempo suficiente para que o caos se instalasse. Na confusão, uma figura vestida de enfermeiro tentou entrar no quarto, mas Marcelo, que havia chegado momentos antes, o interceptou. Na briga, uma seringa caiu no chão. "Análise toxicológica, rápido!" gritou Ricardo para os médicos que acudiram ao tumulto. Enquanto isso, na redação do A Verdade Paulista, Pedro Oliveira trabalhava freneticamente, conectando pontos com as novas informações recebidas. Em sua parede, um mapa de conexões revelava uma rede intrincada de corrupção, que se estendia das ruas até os mais altos níveis do governo. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Mariana. "Tenho uma gravação do secretário Mendes. Ele está admitindo tudo." Pedro sentiu um arrepio de emoção jornalística, mas também de preocupação. "Doutora Santos, a senhora precisa de proteção imediata. Isso é maior do que imaginávamos." No batalhão, a tenente Silva recebia uma ligação urgente do secretário Mendes. "Está desmoronando tudo", gritou Mendes. "A Costa tem documentos que nos implicam na Operação Limpeza." A Operação Limpeza, o nome código para um programa sistemático de discriminação e controle social que vinham executando durante anos. "Senhor, posso resolver isso", respondeu Silva, embora sua voz traísse sua incerteza. "Já fez o suficiente", cortou Mendes. "Prepare-se para ser o bode expiatório." A ligação terminou, deixando Silva em um silêncio ensurdecedor. Depois de alguns momentos, tomou uma decisão. Discou o número de Ana Pereira. "Ana, precisamos conversar. Tenho algo que pode te interessar." No hospital, os resultados da análise da seringa confirmaram os temores de todos. Continha uma substância letal. O falso enfermeiro, sob interrogatório, revelou ser um ex-policial com conexões ao círculo próximo do secretário Mendes. Mariana chegou ao hospital escoltada pela equipe de segurança. Reproduziu a gravação de sua conversa com Mendes para Ricardo e Marcelo. "E se seu marido insistir em seguir adiante, vou garantir que ambos percam muito mais que suas carreiras." "Isso é a prova que precisávamos", disse Marcelo. "Mas também nos coloca em maior perigo." Nesse momento, Ana Pereira irrompeu no quarto. "A Silva quer falar. Diz que tem provas contra Mendes, mas quer imunidade." Ricardo esfregou as têmporas, considerando as implicações. "Podemos confiar nela?" "Não", respondeu Ana, "mas ela está desesperada. E o desespero faz as pessoas dizerem a verdade." Enquanto discutiam suas opções, Pedro Oliveira trabalhava contra o relógio em sua matéria. As peças se encaixavam. A discriminação sistemática, os subornos, as ameaças, tudo fazia parte de um plano maior para manter o controle social através do medo e do preconceito. O jornalista recebeu um arquivo criptografado de seu contato no batalhão. Eram os registros completos
da Operação Limpeza. Nomes, datas, vítimas, tudo documentado com a fria eficiência da burocracia corrupta. No hospital, Costa finalmente pôde completar sua revelação. O secretário Mendes não só autorizava a discriminação, ele a exigia. Era parte de um plano maior para manter certas áreas da cidade limpas para empreendimentos imobiliários de luxo. Gentrificação forçada através do assédio policial, murmurou Ricardo, as implicações o atingindo com força. Marcelo recebeu uma ligação de um de seus contatos no Ministério Público. Tem ordens de cima para encerrar a investigação. Mendes está movendo suas influências. Então temos que agir agora, decidiu Ricardo. Pedro precisa publicar tudo antes que possam encobrir. A meia-noite se aproximava, quando Ricardo, Mariana, Marcelo e Ana se reuniram em uma sala privada do hospital para encontrar Silva. A ex-tenente entrou escoltada por 2 seguranças, sua usual arrogância substituída por uma expressão de derrota. Antes que comecem, disse Silva, quero que vejam isto. Tirou um pendrive do bolso. São vídeos das reuniões semanais com Mendes. Ele ordenava especificamente quem deveríamos controlar e em quais áreas. Pedro Oliveira, conectado por videochamada segura, tomava notas freneticamente. Por que decidiu guardar essas provas? Seguro de vida, respondeu Silva com um sorriso amargo. Nesse negócio, você aprende a se proteger. Enquanto revisavam os arquivos, Mariana recebeu uma mensagem urgente de seu hospital. Haviam tentado acessar os prontuários médicos privados de Ricardo. Se elas estão procurando algo para te desacreditar, advertiu Mariana. Qualquer condição médica, medicamento, qualquer coisa que possam usar contra você. Marcelo se endireitou de repente. Esperem, e se esse foi o verdadeiro motivo da Blitz? E se eles sabiam que o juiz Santos pegaria aquela rota naquele dia? Silva assentiu lentamente. Mendes sabia que o juiz estava investigando casos de discriminação policial. A ordem era clara: encontrar algo, qualquer coisa, para mantê-lo calado. Nesse momento, Costa, de sua cama de hospital, pediu para falar com Ricardo em particular. Doutor Juiz, tem mais uma coisa, sussurrou. A minha operação limpeza não era só sobre gentrificação. Eles estavam construindo um caso contra o senhor há meses. Vigilância, seguimento, tudo. Por que eu especificamente? Porque o senhor estava perto de descobrir algo maior. Os empreendimentos imobiliários são apenas uma fachada para operações de lavagem de dinheiro. Na redação, Pedro recebeu uma ligação anônima. Olhe os alvarás de construção dos últimos 2 anos. Todos conectam com empresas fantasma vinculadas ao Mendes. O jornalista começou a desenrolar uma rede de corrupção que se estendia muito além da discriminação policial. Cada novo empreendimento de luxo na cidade era uma peça em um elaborado esquema de lavagem de dinheiro. Ana Pereira, revisando os documentos de Costa, encontrou algo perturbador. Seu próprio nome em uma lista de policiais descartáveis. Iam nos eliminar, percebeu com horror. Todos os que não seguíamos cegamente as ordens. Ricardo tomou uma decisão. Pedro, precisamos publicar tudo, agora. Doutor Juiz, interveio Silva, se fizermos isso, não tem volta. Mendes tem conexões em todo lugar. Por isso mesmo precisa ser feito, respondeu Ricardo. O sistema só muda quando a verdade vem à tona. Marcelo recebeu uma ligação urgente de seus contatos no Ministério Público. Estava sendo preparado um mandado de prisão contra Ricardo, baseado em acusações fabricadas. Temos menos de 1 hora, advertiu Marcelo, uma vez que o mandado esteja assinado. Então temos que ganhar deles na frente, decidiu Mariana. Tirou seu celular e começou a transmitir ao vivo nas redes sociais, relatando toda a história. Enquanto Mariana transmitia, Pedro publicava sua investigação online e Ana coordenava com outros policiais honestos para assegurar evidências cruciais. De repente, as luzes do hospital voltaram a piscar. Não é coincidência, murmurou Marcelo, mobilizando a equipe de segurança. No estacionamento do hospital, um grupo de homens armados descia de vários veículos escuros. Mas desta vez, não estavam sozinhos.
dezenas de cidadãos, alertados pela transmissão de Mariana, começavam a chegar ao hospital. "O povo está com vocês, Dr. Santos", gritou alguém entre a multidão. A história havia se transformado em algo maior que um caso de discriminação policial. Tinha se tornado um movimento cidadão por transparência e justiça. A madrugada em São Paulo se transformou em um caldeirão de atividade quando as redes sociais explodiram com a transmissão de Mariana e a matéria de Pedro. Operação Limpeza e Rede Justiça Santos se tornaram trending topics em minutos. No hospital, a situação ficava cada vez mais tensa. Os homens armados no estacionamento se depararam não só com cidadãos, mas também com jornalistas que começavam a chegar, alertados por seus colegas. "Senhor", um dos capangas ligou para Mendes. "Tem testemunhas demais. Não podemos prosseguir." O secretário Mendes, em seu gabinete, via como seu império começava a desmoronar. Seu telefone não parava de tocar. Políticos, empresários, todos querendo se distanciar do escândalo. Enquanto isso, na sala do hospital, Silva revelava mais detalhes. As blitz discriminatórias eram só a ponta do iceberg. Cada pessoa intimidada, cada família forçada a se mudar, cada negócio fechado. Tudo fazia parte de um plano mestre para limpar áreas específicas da cidade. Ana Pereira, revisando os documentos, encontrou algo revelador. "Olhem isso, tem um padrão nas áreas-alvo. Todas coincidem com futuros projetos imobiliários do Grupo Mendes." "Grupo Mendes", murmurou Marcelo. "A empresa está no nome da esposa do secretário." Pedro, ainda conectado por videochamada, digitava freneticamente. "Tenho mais. Os fundos para esses empreendimentos vêm de contas offshore ligadas a organizações criminosas." De repente, Mariana recebeu uma mensagem anônima com um vídeo. Era uma reunião secreta entre Mendes e vários empresários, discutindo abertamente como limpar certas áreas de elementos indesejáveis. "Isso é dinamite pura", disse Pedro. "Com isso não cai só o Mendes, cai todo o sistema corrupto." Nesse momento, Costa, de sua cama, fez uma revelação impactante. A blitz ao Dr. Santos não foi coincidência. Encontraram algo nas investigações recentes dele. Algo sobre um caso de 10 anos atrás. Ricardo ficou imóvel. Sabia exatamente a qual caso ela se referia. "O caso Almeida", disse em voz baixa. "O primeiro grande empreendimento imobiliário do Mendes." "O que tem esse caso?", perguntou Mariana. Na época, como juiz iniciante, recebi um caso aparentemente simples de desapropriação. Mas havia algo que não batia nos documentos. Nunca consegui provar, mas os documentos estavam falsificados, completou Silva. Mendes começou seu império com esse empreendimento. Se alguém conectasse os pontos, a revelação foi interrompida por uma comoção no corredor. Um grupo de policiais da corregedoria, liderados por uma investigadora veterana, a delegada Ferreira, entrava no hospital. "Dr. Santos", cumprimentou a delegada, "viemos buscar a tenente Silva e para proteger vocês. O Ministério Público Federal acabou de abrir uma investigação formal sobre a Operação Limpeza, nas ruas." O povo começava a se reunir, não só em frente ao hospital, mas também em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública e aos escritórios do Grupo Mendes. Pedro recebeu outro vazamento, e-mails internos da empresa de Mendes, detalhando pagamentos a policiais e funcionários para manter o esquema funcionando. "Isso é maior que São Paulo", disse Marcelo, revisando os documentos. Há conexões com empreendimentos similares em outras capitais do país. Mariana continuava sua transmissão ao vivo, agora com mais de 500 mil de espectadores. "O povo tem direito de saber a verdade", declarou. "Esta não é só a história de uma blitz discriminatória. É a história de como o poder e a ganância podem corromper todo um sistema." O amanhecer encontrou São Paulo em estado de comoção. As principais avenidas se enchiam de manifestantes pacíficos, enquanto as redes sociais ardiam com novas revelações a cada minuto. No hospital, a delegada Ferreira coordenava com Marcelo e Ana a proteção das testemunhas-chave. "Precisamos manter Costa e Silva seguras. Os depoimentos delas são cruciais." Ricardo recebeu uma ligação inesperada.
Era o presidente do Tribunal de Justiça. Santos, o governador está convocando uma sessão de emergência. Isso chegou a níveis federais. Enquanto isso, Pedro Oliveira havia descoberto algo perturbador nos documentos vazados. A Operação Limpeza tinha 3 fases, explicou através da videochamada. A primeira era a intimidação policial. A segunda, a pressão econômica sobre comércios locais. A terceira ia começar na semana que vem. O que era a terceira fase? Perguntou Mariana, sem parar de transmitir. Remoções em massa, respondeu Silva de seu canto. Íamos usar documentos falsificados de propriedade para expulsar famílias inteiras de suas casas. Milhares de pessoas afetadas. Nesse momento, Ana Pereira recebeu uma mensagem de seus antigos colegas da Força. Vários policiais estavam dispostos a testemunhar sobre as ordens discriminatórias que haviam recebido. O muro de silêncio está se quebrando, observou Marcelo. Os policiais honestos estão cansados de serem cúmplices. Costa, mais forte depois das primeiras horas críticas, pediu seu notebook. Preciso mostrar algo para vocês. Durante anos, mantive um registro secreto. Nomes, datas, transações. Na tela apareceu um banco de dados meticulosamente organizado. Cada incidente de discriminação, cada suborno, cada ameaça. Por que guardou tudo isso? Perguntou Ricardo. Porque alguém precisava manter a verdade viva, respondeu Costa. Esperava que um dia aparecesse alguém como o senhor. Alguém com coragem de enfrentar o sistema. Nas ruas, a situação tomava um rumo inesperado. Comerciantes e moradores das áreas afetadas começavam a compartilhar suas próprias histórias de intimidação e assédio. Pedro recebeu um vídeo anônimo. Mostrava Mendes em uma reunião secreta com incorporadores estrangeiros, prometendo terrenos limpos para seus investimentos. O vocabulário que eles usam, observou Mariana. Falam de pessoas como se fossem obstáculos a serem removidos. Desumanização, assentiu Ricardo. O primeiro passo para justificar a injustiça. A delegada Ferreira recebeu uma ligação urgente. Haviam encontrado um depósito cheio de documentos relacionados à Operação Limpeza. Tentaram queimar, informou. Mas chegamos a tempo. Nesse momento, Marcelo notou algo nos documentos de Costa. Uma lista de juízes e funcionários que haviam sido pressionados ou subornados para cooperar com o esquema. Alguns nomes são surpreendentes, murmurou. A corrupção não discrimina, respondeu Ricardo. Afeta todos os níveis. Mariana continuava sua transmissão, agora alternando entre entrevistas com moradores afetados e atualizações sobre as investigações. As pessoas precisam ver que não estão sozinhas, explicou. Há que suas histórias importam. De repente, Ana recebeu um alerta. Grupos de policiais estavam se apresentando voluntariamente à corregedoria, dispostos a confessar sua participação na Operação Limpeza. É como um efeito dominó, observou Pedro. Uma vez que a verdade começa a vir à tona, a manhã avançava, enquanto as revelações continuavam sacudindo os alicerces de São Paulo. No Palácio dos Bandeirantes, uma reunião de emergência se desenvolvia com tensão palpável. Precisam parar isso, exigia Mendes por videoconferência, seu rosto transtornado. É uma conspiração para desestabilizar o governo. Mas era tarde demais. As redes sociais ferviam com depoimentos de cidadãos que compartilhavam suas próprias experiências de discriminação policial. Onde eu também fui vítima, se tornou trending topic nacional. No hospital, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria o rumo dos acontecimentos. Era um antigo colega do tribunal, o juiz Carvalho. Santos, preciso te confessar algo. Há 10 anos, no caso Almeida, me pressionaram para designar o processo para você. O quê? Por quê? Você era novo, idealista. Acharam que poderiam te manipular facilmente. Quando você se manteve firme, começaram a montar um dossiê contra você. Pedro, que continuava conectado, digitava freneticamente. Isso explica muita coisa. A Blitz não foi o início. Foi o último recurso. Mariana, sem parar de transmitir, notou um padrão nos depoimentos que chegavam.
Todas as vítimas têm algo em comum. Ousaram desafiar os planos do Mendes de alguma forma. Nesse momento, Costa fez uma revelação impactante de sua cama de hospital. A Operação Limpeza tinha outro nome no início: Projeto Fênix. A ideia era queimar certas áreas da cidade para que renascessem como empreendimentos de luxo. Silva, que estava inusualmente calada, acrescentou: Mendes nos vendeu a ideia como uma forma de melhorar a cidade. Nos fez acreditar que éramos parte de algo maior. Ana Pereira recebeu uma mensagem urgente de seus contatos na corporação. Estava sendo organizada uma assembleia extraordinária de policiais. Estão exigindo uma limpeza total da corporação, informou. As patentes baixas e médias estão fartas de serem peões nesse jogo sujo. Marcelo, enquanto isso, coordenava com a delegada Ferreira a proteção de novas testemunhas que surgiam a cada hora. É como se tivéssemos destampado uma represa, observou. Todos os segredos estão vindo à tona. De repente, Mariana recebeu um documento anônimo. Era o plano original do Projeto Fênix, datado de 5 anos atrás. Isso é assustador, disse enquanto lia. Eles tinham mapeado toda a cidade, marcando áreas prioritárias para a renovação urbana. Renovação urbana? Bufou Silva. Era assim que chamavam nos documentos oficiais. Na verdade, era limpeza social. Pedro interrompeu com uma nova informação. Acabei de receber confirmação. A Polícia Federal está assumindo o caso. Isso já não é mais só um assunto estadual. Nas ruas, a manifestação havia crescido exponencialmente. Cidadãos de todas as classes sociais se uniam em uma só voz contra a injustiça. O povo acordou, murmurou Ricardo, observando pela janela do hospital. Costa de sua cama, sorriu fracamente. Sabe o que é mais irônico, doutor juiz? Mendes e seus cúmplices acharam que poderiam silenciar a cidade, mas a cidade tem sua própria voz. Nesse momento, a delegada Ferreira recebeu uma ligação que gelou o sangue de todos os presentes. Haviam encontrado Mendes. A notícia caiu como uma bomba na sala do hospital. Mendes havia sido encontrado em um hangar particular, tentando deixar o país. A delegada Ferreira coordenava sua prisão enquanto todos acompanhavam os acontecimentos em tempo real. Estava com documentos falsos e vários milhões em espécie, informou a delegada. Estava preparado para fugir. Mas o mais chocante foi o que encontraram em sua pasta. Uma lista negra com nomes de pessoas que deviam ser neutralizadas. O juiz Santos encabeçava a lista. Não era só sobre propriedades e dinheiro, refletiu Ricardo. Era sobre poder e controle absoluto. Mariana, que havia mantido sua transmissão por horas, captou o momento exato em que Mendes era escoltado por agentes federais. Seu rosto, antes arrogante, mostrava agora o peso de suas ações. Pedro Oliveira, trabalhando sem descanso, publicou sua matéria final, A Queda do Império da Discriminação. Nela, detalhava como um sistema projetado para proteger os cidadãos havia se transformado em uma ferramenta de opressão e ganância. Silva, observando tudo de seu canto, finalmente quebrou seu silêncio com uma confissão devastadora. A verdadeira tragédia é que muitos de nós realmente acreditamos que estávamos fazendo a coisa certa. Mendes nos convenceu de que a discriminação era necessária para o progresso da cidade. Ana Pereira, que estava recebendo atualizações constantes de seus colegas policiais, compartilhou uma notícia esperançosa. Está se formando uma comissão de reforma policial. Policiais de todas as patentes querem participar na reconstrução da corporação. Costa, mais forte depois de sua recuperação, acrescentou: a verdadeira limpeza começa agora, não a que Mendes planejou, mas a limpeza da corrupção e do preconceito de nossas instituições. Marcelo recebeu uma ligação do presidente do Tribunal de Justiça. Estava sendo organizada uma sessão especial para revisar todos os casos afetados pela Operação Limpeza. Vão precisar da sua experiência. Ricardo, disse Marcelo, você é o símbolo desta luta. Não, corrigiu Ricardo. O símbolo é cada cidadão que ousou levantar sua voz,
cada policial que escolheu a verdade sobre a lealdade cega, cada testemunha que arriscou tudo pela justiça. Mariana, terminando sua histórica transmissão, captou o momento em que milhares de cidadãos acendiam velas em frente ao hospital, criando um mar de luz na escuridão. "Sabe o que é mais bonito?", disse ela, emocionada. "As pessoas não têm mais medo." A delegada Ferreira voltou com uma última atualização. Além de Mendes, dezenas de funcionários corruptos estavam sendo presos em toda a cidade. "É o fim de uma era", declarou, "e o início de outra." Enquanto o sol começava a nascer sobre São Paulo, iluminando as ruas cheias de cidadãos celebrando, Ricardo refletiu sobre o poder de um único momento de injustiça para desencadear uma mudança monumental. "O que vem agora?", perguntou Ana. "Já verdadeiramente cega aos preconceitos, mas não ao sofrimento humano." Costa, de sua cama, sorriu. "E desta vez, faremos juntos. Policiais, juízes, cidadãos, todos unidos por uma causa comum. A verdadeira Operação Limpeza", acrescentou Silva, com um sorriso irônico, "acabou sendo a limpeza das nossas próprias consciências." Enquanto a cidade despertava para uma nova era, o caso da Blitz que começou tudo se tornaria um símbolo de esperança e mudança. Um lembrete de que a justiça, embora às vezes lenta, sempre encontra seu caminho quando as pessoas se unem por uma causa justa. Pedro publicou sua última atualização, São Paulo Renasce, do preconceito à justiça. A história que começou com uma blitz discriminatória havia transformado uma cidade inteira. Nas semanas que se seguiram, as mudanças começaram a tomar forma. A Corregedoria da Polícia Militar passou por uma reformulação completa. O Tribunal de Justiça estabeleceu uma força-tarefa especial para revisar casos suspeitos. E parte, mais importante, os cidadãos mantiveram seus olhos atentos, garantindo que a transparência e a justiça prevalecessem. Ricardo Santos continuou seu trabalho como juiz, agora com uma missão ainda mais clara. Mariana transformou sua experiência em um movimento permanente de vigilância cidadã. Ana Pereira se tornou uma das líderes da reforma policial, enquanto Costa e Silva, após prestarem seus depoimentos, ajudaram a construir novos protocolos de conduta. A cidade aprendeu uma lição valiosa, que a verdadeira justiça não depende apenas de leis e instituições, mas da coragem de pessoas comuns que se recusam a aceitar a injustiça como normal. E assim, São Paulo virou uma nova página em sua história, não apenas mais consciente de seus desafios, mas mais determinada a enfrentá-los de frente, com dignidade e união.